Hoje a palavra desta noite é além do que é justo, baseado no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, versículo 38 ao 42. Além do que é justo. E a palavra de Deus diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Eu mudei em fevereiro e março do ano passado, para a minha casa lá no Jardim Piazza de Roma. E depois de 15 anos, eu construí minha casa, morei 1 ano e depois fui para o Rio Grande do Sul. Naquela época tinha poucas casas, era um bairro novo. E quando eu voltei estava cheio de casas, se tornou um belo bairro. Quem mora ali gosta dali, sabe como que é. E eu fui conhecendo os novos vizinhos que eu tinha. E os antigos também, poucos, mas tinha alguns lá. E um dos vizinhos da frente, eu voltei para minha casa e comecei a mexer na casa, fazer algumas coisas, só que eu não tinha escada. E eu fui lá, perguntei para ele se ele tinha uma escada alta, que dava para subir no telhado, emprestei a escada. E emprestei várias semanas e fui emprestando, e ele sempre de boa vontade me emprestava aquela escada. E eu falei, nossa, eu estou emprestando tanto essa escada, né? Eu vou fazer um agrado para o meu vizinho, eu vou pintar essa escada. E eu falei com ele se eu podia pintar a escada, que ela estava começando a enferrujar, estava cheia de marca de tinta. Ele falou, não, imagine, não precisa, que é isso? Não, mas eu quero, né? Eu até gosto. Falei, se você, então tudo bem. Peguei, desengatei as 2 partes, lixei, passei zarcão, comprei um spray prateado e pintei a escada e devolvi. Quando eu devolvi a escada, a mulher falou, não, mas essa não é a nossa escada. Jesus nos chama, queridos, para fazermos além do que se pede, para fazermos além do que é justo ser feito. Esta é a revolução do amor. O cristão precisa ser visto como aquele que caminha a 2ª milha, como aquele que vai além da expectativa do que se espera. Sabe por quê? Porque Jesus foi muito além da expectativa dos homens. O Sermão do Monte, nós podemos dizer que ele é a essência ou suprassumo do ensino de Jesus. E ele nos ensina a prática, a ética cristã, o modo de como nós devemos viver no mundo. Então nós vamos considerar com muita atenção o que Jesus quer nos ensinar hoje sobre o amor. E quando nós falamos numa revolução do amor, essa revolução não começa com Jesus e os ensinos de Jesus e a morte de Jesus. Essa revolução de amor, do ponto de vista espiritual, ela começou já na eternidade, quando o Pai permitiu que o Filho se fizesse carne. Lá atrás, antes da fundação do mundo, houve uma reunião da Trindade Santa, e ali já foi definido que o Verbo se tornaria carne. E muito mais do que isso, que Deus permitiria que o seu Filho fosse considerado maldito na cruz do Calvário. E aí eu pergunto para você, tem lógica ou alguma vantagem em um Deus se tornar homem? Tem lógica um justo morrer pelo injusto? Não. Não é justo um justo morrer pelo injusto.
não tem coerência, não é a ordem natural. Portanto, a revolução do amor, ela foi feita pelo próprio Deus. Esta revolução foi motivada pelo amor de Deus às suas criaturas perdidas. Então nós podemos dizer que quando Jesus traz essas palavras no Sermão do Monte, o Sermão do Monte, nós poderíamos dizer que é esse resumo da ética de Jesus, que aqui em Mateus ele está se concentrado num discurso grande, Mateus 5, 6 e 7, mas que não foi falado de uma vez por Jesus, ele foi falando durante o seu ministério. Lá no livro de Atos a gente vê que esse sermão está distribuído do capítulo 6 ao capítulo 16 de Lucas. E alguns detalhes do Sermão do Monte mostram o grau de importância que são essas palavras de Jesus. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus sentou-se. É como se Jesus tivesse uma cadeira, é como se Jesus fosse um catedrático, ex cátedra, uma palavra que é dita por alguém que tem autoridade, tem título, tem conhecimento. Um outro detalhe, os rabinos, eles ensinavam de diversos modos, porém quando eles falavam uma palavra, digamos assim, como um professor profissional, ele se sentava para comunicar o seu ensino. Uma outra expressão que revela a importância do Sermão do Monte é a expressão abrindo a boca. Abrindo a boca no original grego significa duas coisas importantes. A primeira é, quando se escreve essa expressão abrindo a boca, é porque alguém ia dar uma declaração de peso em suas palavras. E uma outra coisa que se refere a essa expressão abrindo a boca é quando a pessoa ela dizia assim: olha, agora eu vou falar uma coisa, eu vou abrir o meu coração para você, preste atenção no que eu vou dizer. Portanto, queridos, o Sermão do Monte não é considerado um ensino qualquer, ele é o resumo de tudo que Jesus quis passar para frente para que chegasse até nós. Portanto, nessa noite, da mesma maneira, Jesus está nos dizendo: preste atenção, eu porém vos digo, o teu pai falou isso, eu porém vos digo, a tua mãe te ensinou isto, eu porém vos digo, o teu professor ensinou isso, mas eu porém vos digo, a cultura ensina dessa maneira, mas eu porém vos digo. Você pensa dessa maneira, eu porém vos digo. O jeitinho brasileiro diz que você pode fazer do jeito que é mais fácil, mas eu digo que você precisa fazer do jeito certo. Então, o que Jesus está nos ensinando nessa pequena parte do Sermão do Monte? Tem aqui um riquíssimo ensinamento. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que está passando aqui e não está mudando aqui, por isso que eu confundi. Aí. A justiça é justa, ou a lei é justa. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. A lei é justa, a lei é correta. Se um homem ferir o olho de outro homem, ele terá o seu olho também ferido. Isso é uma justa medida. Justa medida. Se um homem der um soco na boca de outro homem e quebrar dois dentes dele também será arrancado. É uma justa medida. Se uma mulher numa briga tirar um chumaço de cabelo da outra, da sua cabeça será tirado um chumaço proporcional ao volume que ela tirou da cabeça da outra. A lei é justa.
A justiça ou a lei, ela é aplicada para reparar a perda. A lei era justo, pois impedia também que o próprio transgressor recebesse uma medida maior de punição do que ele impetrou sobre aquela pessoa que ele agrediu. Então, a lei era usada também para evitar a retaliação. E, queridos, a lei, ela tem duas facetas. A faceta positiva e a negativa. A lei nos ensina o que fazer, o que é correto fazer, como agir. E a lei tem a faceta negativa, que ela é aplicada para a nossa correção, para punir as nossas faltas. E é muito comum nós ouvirmos na TV, praticamente toda semana, para quem assiste TV, os jornais, mulheres ou pais dizerem, quando teve o seu filho morto, o seu marido morto, dizer: eu só quero que a justiça seja feita. Não é essa expressão que nós ouvimos? Eu só quero que ele seja punido pelo que ele fez. Em outras palavras, eu quero vingança. Eu quero que ele sinta, que ele experimente uma punição pelo que ele fez. Portanto, ser justo é ser, em primeiro lugar, é fazer o que é certo, o que é legal. E em segundo lugar, ser justo também é punir aquele que errou, aquele que não fez a coisa certa, aquele que fez uma coisa ilegal. Eu acho que todos nós concordamos com isso, não? A lei é justa. Dura lex? Eu ouvi de alguém aí. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Tudo certo. Está correto. A lei existe para ser cumprida. Tudo certo. Tudo resolvido. Só que não. Então, por que Jesus reinterpretou a lei ou a justiça? Por que Jesus disse: eu, porém, vos digo? Alguma coisa tinha de errado ainda, alguma coisa faltava ainda. O grande problema é que a justiça mata. Põe a lei ali no lugar de justiça. A lei mata. Quando Jesus diz olho por olho, dente por dente, Jesus está citando Deuteronômio. O texto lá de trás diz assim: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe, vida por vida. Se um olho foi tirado, então outro olho será tirado. Se uma vida foi tirada, outra será tirada. A lei pode ser justa, mas a lei mata. A lei gera mais dor e mais sofrimento. Pense comigo, se Deus usasse de justiça para com você e comigo, o que seria de você, o que seria de mim, se Deus usasse de justiça para conosco? O que Ele faria em relação aos nossos pecados, às nossas transgressões, se a Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá? Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e quem não tem pecado? Todos nós seríamos sumariamente condenados ao inferno de fogo. Os irmãos de José do Egito teriam sido mortos, Moisés teria sido morto, Davi teria sido morto, a mulher adúltera lá do Novo Testamento teria sido morta, Pedro teria sido cortado uma orelha dele, numa briga de rua, se um jovem matasse o outro, então ele seria morto. Então, ao invés de termos apenas uma mãe chorando, nós teríamos duas mães chorando. Queridos, a lei pode ser justa, mas ela não é perfeita. A lei não resolve o problema do ser humano. Então, o que Jesus está propondo é a substituição da lei por uma atitude minha e sua.
Estejam dispostos a sofrer perdas, em vez de causar sofrimentos a outros. A pessoa que busca vingança causa mais sofrimento a si mesma e mais sofrimento ao transgressor, e o resultado é guerra e não paz. Então Jesus, quando ele traz essas palavras, queridos, ele estava eliminando os fundamentos daquela lei, porque a vingança não tem lugar na vida cristã. Jesus não se vingou de nós pelo nosso pecado e pela nossa rebeldia, pelo contrário, ele se ofereceu para tomar o lugar do ofensor. Ele traz atitudes revolucionárias, de um amor revolucionário. E aí Jesus passa então a dizer o que ele espera de você, o que ele espera de mim. Jesus espera que você deixe de lado o ressentimento e a vingança. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Que palavras fortes. O que Jesus quis dizer com essas palavras contundentes? E é interessante que a aparência dessa passagem até engana um pouco a gente, porque se trata muito mais do que simples bofetadas na face. Considerando que você seja destro, como que você consegue bater na face direita de uma pessoa? Vamos dizer que isso aqui seja uma face, a minha mão direita. Eu vou bater na face esquerda. Para bater na face direita, eu teria que bater assim. E esse sinal, bater com o dorso na mão, com o dorso ou com a parte de trás da mão, era duplamente insultante do que fazê-lo com a palma da mão. Jesus sabia, isso estava nos registros lá da cultura judaica. Bater dessa maneira é uma coisa, bater desse jeito é muito pior. O que Jesus está nos dizendo é o seguinte: mesmo que alguém dirija a você um insulto mais calculado e traidor, você não deve responder com outro insulto do mesmo tipo, nem deve se sentir ofendido com tal ação. Jesus, o que o Senhor está dizendo? Me explica direito, porque isso é muito difícil para mim. Queridos, há uma realidade que nós precisamos entender na nossa vida com Cristo. Esses dias eu falei atrás, que quando você chegar no céu, quem estiver na porta do céu vai pedir um documento para você, e o documento é um atestado de óbito. Porque quem não morrer com Cristo não viverá com Cristo. Nós morremos com Cristo para renascer com Cristo. Essa é a dinâmica do Evangelho. A morte de Jesus é a nossa morte. O velho homem precisa ser crucificado com Cristo. E o velho homem, ele está pronto para pegar no pescoço do outro. Se você pisar no rabo de uma cobra, o que ela faz? Se você pisa num pé de uma ovelha, ela chora. Quem nós somos? Ovelhas ou cobras? Nós precisamos crucificar o lobo que vive em nós, para que o cordeiro viva em nós. Se nós considerarmos que nós estamos mortos com Cristo, que direito nós temos? Que direito de reclamação o morto tem? Que direitos tem o morto? Paulo disse que foi crucificado com Cristo. Ninguém pode nascer de novo sem antes não morrer com Ele. Ninguém pode ter a vida de Cristo sem antes perder a sua.
Quem morre com Cristo perde os seus privilégios. Como é difícil nós entendermos isso numa cultura pós-moderna que vive da autonomia, do autogoverno. Eu faço o que eu quero, você não tem nada a ver com a minha vida. Mas quem morreu com Cristo perdeu os seus direitos. Esta é a primeira revolução do amor que Jesus está nos trazendo nesta noite. O cristão não pensa em seus deveres, o cristão não pensa nos seus direitos, o cristão pensa nos seus deveres, não nos seus privilégios, mas em suas responsabilidades. Aquele que defende com unhas e dentes, até a morte, os seus direitos, seus privilégios, dentro e fora da igreja, ainda está longe dos caminhos de Jesus. Por isso que Paulo fala que quando um irmão na fé leva outro irmão na fé perante a justiça do homem, ele está pecando. Porque o que Jesus fez por ele foi muito maior do que aquele irmão fez com ele. A revolução do amor provoca o fim do ressentimento, do desejo de vingança. Porque o amor de Deus derramado por você, por mim, foi muito maior, queridos, muito maior. A dívida que eu tinha com Deus era muito maior do que a dívida que um irmão tem comigo ou com você. Então, nessa noite eu pergunto: o que há em seu coração que precisa ser retirado? Jesus está dizendo: deixa de lado o ressentimento, deixe de lado a mágoa. Eu fiz por você muito mais do que aqueles que te feriram. Permitam que o meu amor os curem. Experimente o bálsamo renovador que vem da cruz. Porque eu ressignifiquei a sua maneira de viver. O amor está acima da justiça e da lei. Tinha um amigo que era bastante duro em relação à lei, bastante legalista. E eu falei para ele: tome cuidado, porque se você mede pela lei você será medido. E de fato isso aconteceu com ele. Pela lei ele foi medido. Deixe de lado o ressentimento e a mágoa. Jesus também está dizendo: faça além do que se exige. Segundo lugar, faça além do que se exige. Ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Quando Jesus disse dessa demanda, é uma demanda no tribunal, é uma disputa judicial, na qual um está tentando levar a túnica do outro. Túnica, queridos, era uma espécie de camisa que se usava por baixo. Todos tinham, até os pobres. Os homens pobres tinham pelo menos 2 túnicas. Porém, a capa era aquela vestimenta exterior, que era usada como uma toga durante o dia, mas à noite essa toga ou esta capa era usada como uma telha, uma espécie de proteção do frio e da chuva. E em geral, os homens tinham apenas uma capa. Portanto, a lei judaica estabelecia que a túnica poderia ser confiscável, mas a capa não podia ser confiscada. E o que Jesus está dizendo? E o que Jesus está nos ensinando? Que nós devemos ir além do que a lei exige de nós. Misericórdia, Jesus. É isso mesmo. É isso mesmo que o Senhor está dizendo. Mas isso é revolucionário. Queridos, de fato, esta atitude é uma revolução em nosso viver.
O segundo exemplo se refere, de andar 2 milhas, se refere quando um país estava ocupado por um outro país, uma ocupação militar, uma ocupação estrangeira. Qualquer cidadão civil poderia ser obrigado por um soldado romano a levar um objeto, a carregar alguma coisa, a fazer o que fosse necessário para o exército do país dominante. Dar água, comida, arranjar um cavalo, levar uma carga. Vocês se lembram que quando Jesus estava carregando a sua cruz, ou essa parte da cruz, a transversal, os soldados obrigaram um homem chamado Simão Cirineu a ajudar Jesus a carregar. E ele foi obrigado a levar a cruz de Jesus. Então, a qualquer momento, um judeu poderia ser impelido por um soldado romano a executar alguma tarefa. E se a tarefa fosse carregar alguma coisa por 1 milha, Jesus está dizendo: se você é cristão, você deve não levar uma, mas levar 2. E o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, que Ele quer ensinar a cada um de nós: que embora nós recebamos algo pouco razoável e que não seja do nosso agrado, nós não devemos receber isso como um dever odioso, mas que nós devemos cumprir essa obrigação com alegria. Não cumpram essa obrigação com amargura, não cumpram essa obrigação com um visível ressentimento. Vão 2 milhas, vá com alegria, de boa vontade, façam além do que se pede. Sabe por quê? Porque vocês são cristãos, porque vocês me representam. Queridos, que revolução do amor é essa? A verdade é que sempre haverá 2 maneiras de fazer as coisas. Eu posso cumprir o que está proposto para mim, para você, de uma maneira mínima, né? Com o mínimo irredutível, e não ir além nem mais 1 centímetro. Nós podemos servir com o mínimo de eficiência possível, ou nós podemos obedecer e fazer o que nós devemos fazer com um sorriso nos lábios, com cortesia, com amabilidade e além do que se pede. No conceito de Jesus, quando nós trabalhamos com ineficiência, com ressentimentos, com uma má disposição, é porque ainda nós não compreendemos o que significa a vida cristã. Por isso Jesus nos convida para uma nova maneira de viver, porque Ele viveu assim. O que Jesus fez, queridos, quando Ele estava sendo crucificado? Manda fogo do céu, Senhor, para queimar essas... Não foi isso. Isso foi o que João e Tiago pediram para Jesus mandar fogo sobre os samaritanos, porque não quiseram receber Jesus. Pelo contrário, na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A grande pergunta é: como alcançar um ideal tão elevado? Como vivenciar esta revolução de amor em dias que nós encostamos na pessoa, a pessoa vira para nós e olha com a cara feia? Quando nós damos uma buzinadinha de leve assim, aquela que é para alertar o cara que está dormindo no volante, aí o cara freia, começa a olhar no retrovisor e quer sair do carro e pegar no teu pescoço. Como viver essa revolução do amor em dias tão difíceis? Você já experimentou fazer um bolo
e levar para a sua vizinha que está de mudança, sua vizinha nova? Por que eu faria isso? Porque você precisa fazer além do que pede para você. É o que Jesus está dizendo. Mas ela não pediu, mas faça. É uma porta que se abre, é um acolhimento. Ou você, homem, já viu seu vizinho chegando de mudança e foi lá e falou assim: está precisando de ajuda aí? Ele não pediu, mas faça além do que se pede. Você percebe a revolução que seria se cada cristão fizesse além do que se pede? Este é o desafio de amor que Jesus coloca a cada um de nós nesta noite. Em último lugar, além de fazer do que aquilo que a pessoa está pedindo, além de fazer além do que ela pede, Jesus está dizendo no versículo 42, dê a quem lhe pede. Queridos, esta é uma afirmação de Jesus difícil também. Eu estou da semana toda aqui no centro da cidade, e a gente entra e sai da igreja, são muitas pessoas que nos pedem esmola, nos pedem comida, nos pedem almoço. E nós temos também a questão dos semáforos, né? Muitas pessoas pedem, e alguns de nós têm dificuldade em dar as coisas, pela própria avareza do coração humano. Tem gente que não tem boa vontade em dar, mas eu creio que alguns poucos, mas eu creio que todos nós temos dificuldades a quem dar, não de dar, mas a quem dar. Eu creio que todos nós gostamos de ver que a nossa ajuda, ela seja bem aproveitada, não é? Você fica feliz quando você ajuda alguém e de fato aquela pessoa usou aquilo que você deu para ela. Eu me lembro que a gente é muito comum aqui, não sei se você sabe, e o dinheiro que você dizima aqui serve para isso também, mas essa igreja é muito procurada por pessoas que querem viajar e não têm dinheiro. É óbvio que essa história é velha, né? Para conseguir dinheiro. Mas agora tem um sistema que nós tiramos a passagem pela internet e a passagem sai com o nome e RG e a pessoa não pode vender essa passagem. Ela não pode ir ali na rodoviária e trocar. Então, acabou com a farsa. Antes, nós tínhamos que levar a pessoa a embarcar no ônibus. Porque era muito comum a pessoa, você dava o dinheiro, primeiro que ela nem comprava passagem. Beleza, vamos lá na rodoviária e vamos comprar passagem. Aí você ia com a pessoa, comprava a passagem, tchau, Deus abençoe, boa viagem. A pessoa ia na fila e vendia a passagem. E eu me lembro que nós ajudamos uma pessoa aqui, e ele falou. Eu falei, tá bom. Então, faz o seguinte, quando você chegar nessa cidade, na cidade do Paraná, tem uma igreja presbiteriana independente, tira nesse endereço aqui, tira uma foto lá, manda para nós, eu vou ficar muito contente de receber. Você acha que essa foto veio? Não, ela não veio. E nesse caso não foi passagem comprada com o RG dele, não, foi dinheiro mesmo que nós demos, porque a pessoa estava de carro. Então nós perdemos, nós fomos enganados. Quando Jesus diz, dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes, ele está se referindo a Deuteronômio. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração,
nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Queridos, dar era ao mesmo tempo uma obrigação e um privilégio, porque em realidade tudo que se dá a quem? A Deus. A Deus. Dar a um necessitado não era algo que pudesse ser escolhido, era uma obrigação, um dever de primeira ordem, e quem se negava a dar estava negando a Deus. Por isso que Provérbios 19:17 diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quando você dá a alguém, empresta a alguém, você está emprestando para Deus, dando a Deus. Por isso, naquela época, os rabinos, eles enfatizavam o ensino de que uma das poucas coisas que a lei não limita é a misericórdia. A lei não regulava a quantidade de misericórdia que você podia exercer. E uma boa desculpa hoje para não ajudar aos que nos pedem é dar aos canais oficiais. Por exemplo, quando você deposita a sua oferta aqui, parte dessa oferta, ela vai para a assistência social. Então você diz: eu não vou dar nada para ninguém porque eu já dou lá na igreja, a igreja ajuda as pessoas. Eu não vou dar nada na rua ou para alguém que me pede porque eu já dou lá naquela associação lá, não sei tal. Você dá para os canais oficiais. Porém, sinto dizer, você pode fazer isso, mas não é só isso que Jesus pede de você. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Onde fica, queridos, o caráter pessoal da sua generosidade, que Jesus exige de nós? Nós podemos afirmar aqui que é melhor ajudar 20 mendigos fraudulentos que nos lograram, que nos enganaram, do que negar o pedido de alguém que realmente necessita da nossa ajuda. Essa palavra falou muito comigo, porque eu sou seletivo em dar. Em última instância, não estamos dando ao mendigo que nos enganou, nós estamos dando ao próprio Jesus. Porque tive fome e me deste de comer, estive nu e me vestistes. Queridos, na nossa espiritualidade, na nossa vivência com Deus, a questão não está em quem recebe, entenda isso, mas em quem dá. Não somos nós que testamos a pessoa que recebe, somos nós que somos testados por Jesus quando alguém nos pede. Jesus disse: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Ou seja, dê, não busque propaganda e não busque razões para dar. Agir assim não é uma revolução na nossa maneira de amar? É. E é isso que Jesus quer de nós. Para encerrar, queridos, eu queria deixar um slide aqui, você preste bem atenção nele. Quando você paga o mal com o mal, ou quando você paga o bem com o bem, você está tendo simplesmente uma atitude humana. Quando você paga o bem que você recebeu com o mal, você está tendo uma atitude diabólica. Mas quando você paga o mal que você recebeu com o bem, não é de você. Foi Deus que agiu em você. Foi o Espírito Santo que agiu em você. Por isso o primeiro fruto do Espírito é amor. Você tem uma atitude divina quando você recebe o mal e você paga com o bem.
Só fazendo isso, nós vamos gerar a paz em nosso mundo, em nosso casamento, em nossa família, em nossa sociedade, com os nossos vizinhos. Só isso, somente assim. A pergunta é: como viver assim? Como viver assim? Como experimentar a revolução do amor? Primeiro, você precisa ter uma vida crucificada com Cristo. Eu não conheço a sua vida religiosa, a sua experiência com Jesus, mas você tem de ter essa experiência de ter morrido com Jesus. Você não pode ter essas 3 atitudes que Jesus nos deu hoje aqui: não se ressentir, não ficar magoado, ir além do que se pede. Você não pode agir dessa maneira, dar a quem você não conhece, se você não estiver com Cristo vivendo em você. Em segundo lugar, nós conseguimos esta revolução do amor e viver dessa maneira somente quando nós somos cheios do Espírito. A vida cristã superficial não nos leva a ter um amor revolucionário, a ter um amor como Jesus amou, a agir como Jesus agiu. Uma vida cristã seca, uma vida cristã vazia, uma vida cristã na superficialidade, sem um aprofundamento do nosso relacionamento com Jesus, nós não conseguimos. Então você precisa buscar o enchimento do Espírito Santo, a ponto de você dizer com convicção: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E queridos, nesse sentido, eu creio que a igreja, que você, nós precisamos urgentemente de voltar ao primeiro amor. Nós precisamos urgentemente de um reavivamento na igreja. Nós precisamos individualmente passar por um avivamento. Nós precisamos mais de Jesus em nossa vida, muito mais, muito mais. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de pavio curto, dia de vingança, dia de ódio, dias de uma cultura de ódio. Não é esse o caminho que Jesus exige de cada um de seus discípulos. Nós precisamos pedir e clamar que o Senhor nos ajude. Vamos fazer isso? Feche os teus olhos.